Robert Stocks. Robert Stocks. Está no ar o programa George Robert Stocks. Minha convidada de hoje é uma educadora, consultora de comportamento e personalidade. É com muito carinho que recebemos hoje uma mulher forte, positiva e de uma beleza interior e exterior. Quem abre o livro da vida para nós, brasileiros cidadãos do mundo, é Liane Brito. George Robert Stocks. E é com muito prazer que hoje eu estou com essa mulher que é sucesso absoluto, uma fonte de inspiração. Ela é uma educadora, Liane Brito. Obrigado por reservar uma horinha da sua agenda, que eu sei que é uma loucura, para vir conversar comigo e com brasileiros que são cidadãos do mundo, né? A gente tem brasileiros espalhados por tudo quanto é lugar do mundo e a nossa meta é levar esperança. E a sua vida é uma fonte de inspiração. Muito obrigado. Eu que agradeço, George. Adoro falar com você, adoro falar o seu nome. Soa como música. Então, eu adoro estar aqui com você e muito obrigada pelo convite. Me sinto, assim, muito feliz em poder compartilhar um pouquinho de minha história com todos vocês. Muito obrigado, muito obrigado. Que prazer. Então vamos lá, né, gente? Para a gente compreender o processo de um presente de muito sucesso, é necessário que façamos uma viagem ao passado. Então vamos lá. Nessa viagem ao passado, vamos todos nós viajar na história de Liane Brito. Liane, conta um pouco para a gente como foi a sua infância. Conta para todos nós de onde você vem do Brasil. E o programa é seu. Conta para. Abre esse livro que estamos todos curiosos para saber mais sobre você. Vamos começar pela sua infância. Vamos lá. Vamos lá. Era uma vez, né? Assim que toda boa história começa. É verdade. Essa baiana de Vitória da Conquista, interior da Bahia, né? Vitória da Conquista é uma cidade maravilhosa. Muitos chamam até de a Suíça baiana, porque é bem friozinho. Eu sinto falta de lá. Então, eu nasci no interior da Bahia, tive uma infância maravilhosa, eu sempre fui muito, muito bem cuidada. Eu sou a primeira filha, a primeira neta, a primeira sobrinha. Então, imagina aí quanto amor eu recebi e recebo até hoje. Então, minha infância foi muito infância de brincar na rua, de brincar de boneca, de brincar de bola, de pisar na lama. Foi uma infância muito feliz. E faço parte de uma família. Minha família, eu só tenho dois irmãos, mas eu tenho muitos primos, muitos tios. Então, era assim: finais de semana na fazenda, que eu não falo fazenda, a gente fala roça, finais de na roça, férias de meio do ano, São João, São Pedro, na roça, férias de verão em Salvador ou em Ilhéus, porque Conquista não tem praia, né, bem alto, são quase 1.000 metros acima do nível do mar. Então, foi ali que eu passei minha infância e parte da minha juventude, quer dizer, minha juventude também, só saí de lá bem depois. Muito bom. É tão bom quando a gente ver uma pessoa falando, trazendo, né, uma infância onde o amor se fez presente a todo momento. Com certeza. Muito bom. E esse amor, sabe, George, às vezes a gente esquece dessas pequenas coisinhas, né? A gente só lembra, que eu fiz, eu ganhei isso e aquilo, eu ganhei coisas grandiosas. Não, eu sempre fui cercada, sou apaixonada por gente. Esse amor começou lá, começou devido à minha educação, à forma que eu fui criada. Então, isso foi fundamental na infância. Muito bom. Legal você falar sobre isso, porque essa construção, o trabalho que você desenvolve hoje como educadora, estudando o perfil comportamental, é muito interessante. A gente vai falar sobre isso mais à frente do programa, mas isso diz muito quando a gente começa a estudar na área da psicologia algo decorrente ao nosso passado. Isso, é verdade. Isso diz muita coisa. Mas vamos lá. Quais foram suas influências
para que você viesse escolher uma carreira acadêmica? Então, eu vim de uma família de educadores. Minha mãe era professora, é professora aposentada. Então, eu vi aquilo, eu me espelhava nela, eu brincava de escolinha em casa. Eu era professora, ensinava meus primos, ensinava meus irmãos, ensinava qualquer coisa. Colocava as bonecas e dava uma de professora. Então, eu acho que quando a gente para e vai lá para trás e vê isso, o que te trouxe até aqui? Então, foi essa influência lá atrás de minha mãe. E graças a Deus, porque eu amo a educação. Meu primeiro trabalho foi dar aula de piano. Uau! Com 14 anos, eu comecei a dar aula de piano. E daí para cá, não parei. Quer dizer, parei com piano. Parou com piano. Eu ia falar, peraí, continua dando aula de piano até hoje? E até então você abraçou sala de aula, ESL, English as a second language, foi dar aula de língua inglesa e aí que, né? Daí, basicamente, gente, eu tenho também que agradecer uma pessoa e não posso esquecer que ela foi falando em aulas de inglês, curso de inglês, né? Pessoas que estão aí no mercado fazendo da educação, né, como um ponto da importância e um ponto de sobrevivência também, porque sem educação a gente não consegue viver nesse mundo. Quero agradecer a nossa querida amiga em comum, Leni Teixeira, por ter sido a ponte para que acontecesse essa entrevista. Leni, um beijo, minha querida. Não é? Se não fosse por ela, a gente não teria se conhecido. E como elas se conheceram, a gente também chega lá, porque a gente vai voltar para o Brasil ainda. Vamos lá, no Brasil. Nesse processo educativo no Brasil, hoje você pode muito bem defender o processo de dois mundos, onde é completamente diferente. Na geografia, na educação, podemos dizer na política, nas leis, tudo é muito diferente quando a gente vem para os Estados Unidos e aí é o momento que a gente começa a passar por um processo de análise onde a gente compara o Brasil e os Estados Unidos, métodos educativos completamente diferentes, mas vamos lá. Como surgiu essa oportunidade de chegar na sala de aula e passar para alunos aquilo que você acredita e que você abraça muito bem no ramo da educação? Então, isso foi lá durante as aulas de piano. Eu vi que eu gostava mesmo de dar aulas e continuei com aulas de piano por um tempo, mas eu já estava estudando inglês. E aí eu estudei no FES, que foi minha primeira escola. A gente pode falar nome aqui, né? Pode, claro que sim, por que não? Trabalhei para o FESC e logo em seguida eles me chamaram para coordenar os professores. Então eu amava isso, sabe? Não só a sala de aula para alunos em si, mas também aquele contato com quem vai estar na sala de aula. É a parte até que eu gosto muito também. Daí, então, eu fui para o CCLS ou CCAA lá no Brasil e outras escolas de inglês, GLASS. Fiquei em escolas também de quinta série a terceiro ano, que na época a gente falava ginásio, daquele que a gente estudava. Naquela época era o ginásio, né? E depois veio o grau, que hoje é o ensino médio. Isso. E aí eu dei aulas para pré-vestibulares, tinha aulas assim que eu tinha 200 alunos, 300 alunos, aquelas aulas de cursinho. E no Brasil, você sabe, professor, a gente tem que trabalhar muito, principalmente porque eu gostava de viajar. Então, eu trabalhava um ano, aí vinha passar férias nos Estados Unidos ou na Inglaterra, e aí cada ano eu ia para um lugar diferente, fazia um curso diferente, me aprimorar e aprimorar o meu inglês para dar o melhor na sala de aula. Não só aprender a língua, mas também vivenciar um pouco da cultura. A gente não pode falar de ensinar e aprender idiomas sem falar da cultura, Verdade. né?
aquele cruzamento cultural. O que a gente tem de diferente? Como é que o brasileiro pronuncia o inglês, no meu caso o inglês, mas qualquer outro idioma. Nós temos o sotaque. Então eu sempre vinha para cá. E foi assim, essa paixão foi aumentando, sabe? E nunca parou. Por não ter nunca parado essa paixão, e quando foi aí o momento que você decidiu em abraçar os Estados Unidos como sua casa? Então, George, falando de coração, eu vim para cá porque eu casei. Então, meu marido era australiano, Uhum. americano, então eu tinha que vir para cá, porque não dava para ele ir para o Brasil. E foi assim que, em 2004, eu vim para cá, para os Estados Unidos, de vez. Eu sempre vinha para passear. Mas e aí eu falei assim, gente, eu estou aqui nos Estados Unidos, o que eu vou fazer agora? Porque aquela vida corrida de dar aula, de preparar aula, de coordenar, eu viajava o Brasil para treinar alguns professores do CCAA, CCLS, e aqui eu queria aquele mesmo ritmo, mas assim que você chega, porque quando a gente vem para passear, é uma coisa. Quando a gente vem para morar, e aí a realidade cai, é meio difícil. Então, aqui eu falei, eu posso dar aulas de inglês para brasileiros e eu posso dar aula de português para não brasileiros. Além de trabalhar na empresa com meu marido. Eu trabalhava, mas eu sentia falta, porque eu sou gente. Então, eu ficava no telefone, ficava fazendo cotações. Não sou eu. Eu falei, não, eu preciso de gente, então vamos dar aula. Aí comecei a dar aulas de português até para Halliburton. Peguei uma turma de advogadas maravilhosas, hispanas. Então eu nem precisava falar inglês na sala de aula. Era só português com elas. E, por incrível que pareça, até hoje eu mantenho contato com 2 dessas 6 alunas, sabe? Legal. Tinha meus alunos particulares de português também. Muito bom. Aí, gente, ó, para vocês que estão interessados em saber mais sobre a vida de Liane Brito, hoje o Instagram é uma plataforma onde nos permite ficar bem pertinho. Exato. Aí, ó, fica aí na tela para todos vocês, @LianeFBrito. Fica aí na tela e vocês podem mandar um inbox para ela, começar a seguir. Não esqueçam de ativar o sininho, as notificações, e toda vez que a gente coloca algo diferente, você recebe essa notificação e ali tá. Deixe seu comentário e você pode conversar com Liane Brito e saber mais sobre o trabalho que ela vem desenvolvendo hoje aqui na terrinha do Tio Sam. Como você é uma educadora, você decidiu se aprofundar também em outras áreas aqui nos Estados Unidos. Além desse trabalho onde você tem a empresa do seu esposo, aulas de língua inglesa, como surgiu a ideia do perfil comportamental? Então, para responder essa pergunta, eu tenho que voltar um pouquinho. Eu tenho mais a empresa, porque eu não tenho mais o marido, né? É meu ex-marido, então eu não trabalho mais na empresa. Hoje eu estou na Flórida e aí trabalho na Embraer como gerente do escritório de engenharia. Amo trabalhar para a Embraer, uma empresa brasileira em solo americano. Então é casa, apesar de não ter só brasileiros, lógico. É um lugar muito bom de trabalhar. Então, a gente tem, no meu prédio, nós temos cerca de 45 países diferentes. Pessoas de países diferentes. Nós falamos mais de 28 idiomas, para você ter ideia. É uma torre de Babel. Então, nesse trabalho, eu também lido com gente. Então, já dei muita aula de português para eles também. Parei um pouquinho dando as aulas de inglês, estou mais com português. Mas, nesse tempo, durante a pandemia, eu estou lá na Embraer há 10 anos.
Então, durante a pandemia, muita gente saiu de trabalho. E foi o que aconteceu comigo. Eu fui dispensada depois de 7 anos de emprego. Então é isso, né? São aqueles altos e baixos da nossa vida, coisa que não foi nada fácil, você sair de uma empresa por causa da pandemia, mas eu não fui a única, né? Então tá tudo certo. Eu fiquei sem emprego, eu falei assim, gente, sabe o que eu vou fazer? Eu vou estudar mais, eu sou apaixonada por estudar também, meu valor teórico é altíssimo. Então, vou estudar, vou desenvolver alguma coisa. Então, comecei a ler, fiz cursos de inteligência emocional, fiz cursos de educação financeira, cursos de oratória. Eu falei assim, agora está na hora de eu me decidir. E nesse curso que eu fiz com a Febracis e Florida Christian University, uma disciplina seria o perfil comportamental. Mas eu tinha que passar pelo processo todo de coaching, não somente como a coach, como a coachee também. Então, foi um curso assim, de uns 2 anos e meio. E a disciplina que eu mais gostei foi perfil comportamental. Por ser apaixonada por pessoas, eu falei, não, eu vou fazer isso. Eu gosto de ajudar o outro. Então, agora eu vou poder ajudar o outro de uma forma mais dedicada, mais estudada, baseada em psicólogos também. Então, eu fiz esse curso e hoje eu estou aí fazendo... até eu faço com minhas amigas, sabe? Quando a gente está conversando, então eu já falo, não, isso aqui é dessa forma, aí a gente vai falar do perfil de cada um, que não tem perfil nem certo nem errado, nós todos somos únicos, todos somos diferentes, e foi aí que começou essa paixão, respondendo a sua pergunta, a decisão de fazer o perfil comportamental. Muito bom, muito bom. Bom, gente, vamos a um rápido comercial e a gente volta já já. Ela tem muita história para contar e vocês não saem daí. George Roberts Talks. Já pensou em ter uma agência digital cuidando da sua marca e empresa? A Flyby Agência Digital tem profissionais com mais de 15 anos de experiência em design, edição de vídeo e desenvolvimento de sites. Estão prontos para ajudar o seu negócio a subir de nível. Entre em contato com a agência digital Flyby. O seu sucesso é garantido. Bem-vindos à barbearia do Carioca. Nosso ambiente aconchegante garante uma experiência agradável e descontraída. Cortes de cabelo a partir de R$ 45 e cabelo mais barba por apenas R$ 80. E também oferecemos vários serviços para ajudá-lo a encontrar o estilo que melhor se adapta a você. Venha nos visitar e experimente nossos serviços excepcionais a preços acessíveis. Você merece essa experiência. Olá, hoje eu venho conversar com você que se preocupa com a sua beleza. Frequentar uma clínica com profissionais qualificados é a melhor coisa. Procure a clínica Face Corpo. Deixe aqui o seu recado. Entre pelo Instagram, @facecorpo e marque a sua visita. Lá você vai ter a oportunidade em conhecer toda a linha de tratamento que eles te oferecem. E o melhor, gente, nada melhor do que estar de bem com a vida e sair se amando mais. É por isso que eu, apresentador George Roberts, recomendo a clínica Face Corpo. A minha, a sua, a nossa clínica da beleza. George Roberts Talks. Estamos de volta e hoje eu converso com uma educadora, uma mulher que se preocupa muito com aquilo que passa. Todo programa eu falo da importância da educação. A educação é, sim, o único passaporte para a liberdade do ser humano. É através do desenvolver, do se educar e também conhecer coisas, né, culturas, assuntos que a gente desconhece, é muito importante.
E esses assuntos, vocês assistindo cada programa, vocês têm aí a oportunidade em conhecer profissionais de cada área, onde eles trazem ao seu conhecimento aquilo que é importante para que você tenha consciência de vários assuntos, consciência de como viver uma vida mais saudável e até mesmo na escolha de uma carreira para o futuro. E é por isso que o programa George Robert Talks conversa com pessoas que são fonte de inspiração, como a nossa querida Liane Brito. Liane, processo comportamental, perfil comportamental. Hoje, você pode dar, né, a sua opinião em relação a dois mundos diferentes. Quando eu falo em dois mundos, eu falo dois países, Brasil e Estados Unidos. Como que é? Sala de aula, relação Brasil, sala de aula, relação Estados Unidos, no estudo do perfil desses alunos que vêm para nossas mãos, cheios de problemas, dramas, deficiências, e a gente tem que fazer o possível para que essas pessoas se sintam mais seguras, né? Essas pessoas se sintam mais seguras para ter uma linhagem de aprendizado, podemos dizer, um aprendizado sem muito problema. Como é que é isso aí para você? Vamos fazer a comparação desses dois mundos. Quando eu dei aula no Brasil, quando eu trabalhei, eu estou aqui há quase 20 anos. Então, no Brasil, ainda a gente não estava com isso, com a informação na palma da mão, como está hoje em dia. Hoje em dia, se a gente quer qualquer coisa, está tudo aqui na palma da mão. Então, é uma concorrência desleal com o professor. Porém, essa informação que a gente tem na palma da mão não tem coração, né? Não tem alma, então não tem calor. É aquela informação nua e crua. E lá no Brasil, as salas de aula que eu tinha eram salas de aulas numerosas, ou salas de aulas muito pequenas quando eu trabalhava em curso de idioma, porque são poucas pessoas em sala de aula, 8 pessoas, 10 no máximo. Eu já tive sala de aula, como eu falei antes, até de 200 alunos, que é uma outra realidade. Então, eu trabalhei com 3 realidades diferentes no Brasil. Aqui, aí voltando para os Estados Unidos, uma sala de aula de um curso de idioma aqui é bem diferente, porque aqui nós temos... São alunos internacionais. Então, tem um brasileiro, tem um chinês, tem um espanhol, tem um francês querendo o mesmo fim, que é falar a língua inglesa. Então, o interesse parece ser maior, porque eles estão aqui, quem vem para cá, para aprender o idioma, para transformar esse idioma numa fonte de renda. Como assim? Fonte de renda. Se eu estou nos Estados Unidos, eu tenho que falar o idioma daqui, então eu vou levar isso a sério, porque quanto melhor eu fale o meu inglês, melhor eu vou me comunicar, melhor eu vou poder expor minhas ideias e melhor eu vou poder trabalhar. E trabalhando eu vou ter o meu retorno financeiro. A diferença que eu vejo quando a gente compara sala de aula de cursos de idioma, é esse. Mas, veja bem, é a realidade que eu vejo hoje dos Estados Unidos com o Brasil há 20 anos. Eu não sei como é que está no Brasil agora, porque hoje em dia todo mundo está falando inglês, todo mundo, ainda bem, está percebendo essa necessidade. Porque hoje eu encontro alunos meus, eles falam assim, Li, que pena que eu não estudei tanto inglês há 30 anos, quando foi minha professora, porque hoje eu estou precisando. Então, a diferença é grande agora. Eu acho que essa necessidade está mais latente, não só no Brasil, como no mundo afora. Um exemplo que eu posso dar, né? No caso, eu dei aula também no Brasil e também lecionei aqui nos Estados Unidos. Hoje, eu tenho uma irmã que é professora, tem livros aí no mercado, né? E a minha irmã, ela, nessas nossas conversas, é muito engraçado quando ela fala que ainda assim o professor, ele não é tão valorizado
quanto lá atrás também na nossa época. Então, é muito complicado quando a gente chega nos Estados Unidos e a gente se depara com a sala de aula lotada de alunos internacionais, alunos de tudo quanto é lugar do mundo, onde o idioma que a gente tem que aplicar é o inglês, e a gente vê essas pessoas tão interessadas em aprender, né? E lá atrás, quando a gente faz esse processo, essa análise, a gente vê que o nosso aluno, o pai e a mãe, paga caro num curso de inglês no Brasil, porque é muito caro, é um investimento alto, e o aluno não leva a sério. É isso mesmo. Né? Foi o que você falou. Você ainda encontra com ex-alunos que falam para você, olha, por que eu não me dediquei lá atrás e hoje eu estou aqui precisando, e a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, o viver é tão urgente, é tão necessário viver com qualidade, e de que forma a gente vai se educar para que a gente possa ter um futuro promissor. Exato. É. Essa construção de Estados Unidos e Brasil também é muito engraçada, é muito legal, porque aqui de 0 a 18 anos, a pessoa vai à escola, tem direito à escola. No Brasil, a gente ainda viaja para o Brasil e vê a criança, infelizmente, vendendo bala no trânsito. Uhum. Para você, uma educadora, quando você volta ao Brasil e você se depara com essa, podemos dizer que essa cultura gritante, como você se sente? Jorge, você falou uma coisa tão certa, é uma cultura gritante. É aquele papel inverso, né? É o choque cultural. A gente está voltando para o nosso país. Eu vou para o Brasil 2, 3 vezes no ano. Então, toda vez que eu chego, eu tomo um susto com isso. Porque nós sabemos disso, nós sabemos o que tem lá. Mas quando nós chegamos aqui, parece que a gente esquece desses detalhes, sabe? Ou não quer lembrar de coisas tão desagradáveis, não é? Então, eu chego no Brasil, quando eu vejo, eu tomo um susto, eu fico... Infelizmente, às vezes, a gente tem até medo. Quer dizer, eu tenho até medo, sabe? De encontrar determinadas coisas que a gente vê na rua, né? Os pedintes, as crianças maltrapilhas, com fome. Então, não é nada agradável de se ver. E aqui também tem isso. Não vou dizer que não tem, nós sabemos que tem, mas não é tão... O número não é tão grande. Exato, o número é pequeno. Né? E não tem em todo lugar. Você vê em cidades grandes, na maioria das vezes, sabe? Mas voltando para o Brasil e vendo isso, essa criança que poderia estar numa sala de aula, não, tem que estar ali no farol, vendendo geladinho, vendendo laranja, para poder levar dinheiro para casa. E o engraçado é que hoje, as que têm possibilidade de estudar, com essa tecnologia massiva, essa tecnologia que é louca, parece que o Google passou a ser mais professor do que aquele que estuda para ser professor na sala de aula, né? Exato. O aluno hoje, ele não vai para a sala de aula querendo se alimentar daquilo que o profissional tem a oferecer. Ele vai para debater, não, porque o Google disse isso, não, porque eu vi, já pesquisei isso aqui. Então, é uma loucura o como ainda nos dias de hoje, com toda essa... com a tecnologia, com todos esses estudos que a gente faz para compreender o processo educativo e a mente humana, é muito complicado ainda assim entrar na sala de aula e se deparar com um monte de alunos que hoje eles não questionam aquilo que eles não sabem, eles questionam o que o Google está dizendo, e o professor tem que se colocar na posição de, olha, eu estudei, essa é minha linha de trabalho, agora a linha que o Google segue... Que o professor Google... Agora, eu vejo até um lado positivo nisso, sabe? Pelo menos, eu acho que tudo tem um lado positivo. Pelo menos o aluno foi lá, abriu e leu alguma coisa. Uhum.
por mais que ele esteja ali testando o professor, pelo menos ele leu e trouxe, olha, o senhor está falando alguma, ou a senhora está falando alguma coisa que não está aqui no Google, sabe? Pelo menos leu. Então, vamos olhar o lado bom. Mas eu concordo com você em relação a isso, testando a gente. É o que eu falei, é aquela concorrência desleal. Uhum. Escolas estão hoje em dia pedindo para deixar o celular em cima da mesa do professor, justamente por isso. E é uma forma de tira o foco, né? Nesse seu processo, né, a gente sabe que nessa loucura, onde a gente acaba associando aí educação, política, geografia, é uma loucura. No seu passado, lá atrás, você acabou apoiando a Associação de Apoio ao Diabético, né? Então, conta pra gente esse projeto em apoiar, e também depois a gente vai falar do Pink Sisters, que também aí é um outro projeto que você apoia, que você abraça. Hoje, agora, nesse momento, deixo em suas mãos para que você venha explicar para o nosso público qual a sua ligação com esses dois projetos que você abraçou e por quê. O primeiro projeto se chama ACAD, Associação Conquistense de Apoio ao Diabético. E por que que eu participei da fundação da ACAD? Em 93, 94, eu fui diagnosticada com diabetes. Uhum. E aí não usava insulina nem nada, só mesmo atividade física, dieta e tal. E encontrei, é engraçado, porque quando a gente não tem diabético na família, quando não tem ninguém, eu não conhecia nenhum diabético. Quando eu fui diagnosticada, eu comecei a conhecer tanta gente, e aí meus médicos, psicólogo, enfermeiro, nós montamos um grupo para apoiar os diabéticos, porque tem muita gente que não tinha condições de comprar insulina. Na época, o Estado não dava, pelo menos lá na minha cidade, nem o município, nem o Estado davam isso. Muito caros. Os testes de detecção precoces eram muito caros também. Então, a gente pegava patrocínios de pessoas que eram donos de loja, que eram diabéticos. Então, nós formamos essa associação e fazíamos esses trabalhos de detecção, de comprar insulina, de comprar medicamento, de palestras. E eu fiquei como fundadora, presidente, por quase 10 anos. Uau! E aí, continuei me cuidando mais ainda pela questão de diabetes. Então, eu sempre gostei de comida boa, mas tinha que controlar, né, a quantidade, a qualidade da comida. Mas sempre tive uma vida muito boa, apesar do diabetes, eu sempre vivi muito bem, nunca tive complicação alguma. Comecei a usar insulina, hoje já tem 7 anos sem usar insulina, justamente pelo cuidado que eu faço. Aí, hein, gente, diabetes tipo 2, principalmente se a pessoa é acima do peso, pode ser revertido. Fale com seu médico. Tá vendo, George? Até aqui eu tô querendo dar aula, George. Tá ótimo, mas é isso. Esse que é o processo. Você, como educadora, é isso, né? Nós temos esse papel em passar para o outro. A gente sabe como é difícil conscientizar o outro. Mas a gente faz o nosso papel. E é a partir de plantar essa sementinha, que seja em uma ou duas pessoas, mas que essas pessoas passam a ter consciência de que viver saudável é importante, a gente já está com o nosso processo bem concluído. Então, e mesmo sendo diabético, a gente pode ter uma vida muito boa e de qualidade. E outra coisa, até melhor, porque você tem que se alimentar melhor, você tem que fazer atividade física. Então, são coisas que todos deveriam fazer, não só o diabético ou o hipertenso, todos, né? Então, foi isso sobre a Associação de Apoio ao Diabético, foi essa história justamente por causa de meu diagnóstico. E você falou das Pink Sisters. Então, Pink Sisters, para quem não sabe,
são as Irmãs Rosas. É uma irmandade. Em 2016, ao fazer uma cirurgia para tirar algumas calcificações do seio, foram diagnosticadas na cirurgia células cancerígenas. E aí eu não precisei fazer químio nem nada, eu só comecei a tomar um remedinho, uma pílulazinha por dia, que é bem famosa, é o tamoxifeno. Então, fiquei usando, só que 6 meses depois, eu achei um carocinho, tá? Então, daí, gente, a importância, hoje no Brasil, George, a gente não fala mais autoexame, porque a gente não pode se examinar, nós não somos médicos. Então, você verifica desde aqui de cima até embaixo da axila, e geralmente faça isso uma vez por mês, sempre naquela mesma época do mês, para ver descoloração de seios, se tem caroços, se está saindo alguma substânciazinha do seio. E aí, quando eu achei esse carocinho, eu pensei, isso deve ser câncer, e eu não vou passar pelo processo de mamografia, ultrassom, ressonância magnética, e biópsia, sabe? É um processo muito, muito doloroso. E uma vez, quando eles acham alguma coisinha em você, mesmo que seja uma parte densa, você fica no sistema. Então, a cada 6 meses, você tem que repetir esses exames. E aí, como eu imaginei, realmente foi câncer. E dessa vez a gente via, porque da primeira vez era imperceptível, mas dessa vez era perceptível e palpável. Então, eu tive o apoio assim de médicos maravilhosos aqui. A Health First foi fantástica comigo. Então, eu passei pelo processo de dupla mastectomia. Depois eu fiz químio, 16 sessões de químio. E nisso é muito difícil, porque quem é que quer escutar você tem câncer? Ninguém. Até hoje, eu não me lembro se foi você tem câncer ou isso é câncer, sabe? Sabe que tem aquela nuvem que cega você, que te surda, e aí você faz uma retrospectiva na sua vida, porque até então, mesmo eu tendo sido curada e tudo, não tem evidência de câncer nenhuma, mas na hora do diagnóstico, quando você escuta do seu médico, é de tirar o chão. É verdade. E isso aconteceu comigo. Eu parece que eu não estava acreditando. Eu falei, será se eu vou morrer? Você vai no futuro e volta para o passado e faz aquilo tudo em questão de segundos. Aí eu cheguei em casa e eu falei, gente, o que eu vou fazer agora? Minha preocupação é como é que eu iria contar para os meus pais. Graças a Deus eu tenho os meus pais vivos, mas eu não queria dar uma notícia ruim. Mas eu tinha que dar. E aí eu me preparei. No dia seguinte, eu liguei para eles e falei com meus irmãos, falei com eles, lógico, foi um choque, mas, e aí eu fiquei triste, eu falei, não, eu tenho que aceitar isso, eu tenho que curtir essa tristeza, porque a gente tem que aceitar os nossos sentimentos, né? Se a gente passar por cima, alguma coisa vai acontecer lá na frente por ter pulado essa etapa. Então eu falei, eu vou ter que curtir essa dor agora. Vamos curtir essa dor. E eu curti. E eu falei assim, mas até quando? Aí eu me lembro que, na época era meu marido, ele falou bem assim, não, você não pode fazer isso porque você está doente. Então, esse foi o gatilho que eu falei, gente, eu não estou doente. Eu tinha me dado, assim, isso foi uma quarta-feira, eu tinha me dado até domingo para ficar triste. Eu coloquei data. Mas nessa sexta-feira que ele falou isso, eu falei bem assim, não, eu não estou doente. Eu estou muito bem. O que eu fiz? Troquei de roupa, fui para yoga.
Falei, não, eu vou Uhum. dar mais ainda. Então, foi aí que aquele momento de tristeza forte, porque a gente tem momentos tristes. Você não é, eu não sou feliz 100% do tempo, acho que ninguém, né? Ninguém. Ninguém é máquina. Aham. E aí que eu acordei e falei, pronto, tô com câncer, vou fazer cirurgia, vou fazer tudo que os meus médicos falarem que eu preciso fazer, vou fazer, e eu sei que vem coisa boa por aí. Eu tenho minha crença, eu acredito em Deus, eu sabia que Ele estava ali comigo, se Ele tinha me colocado essa pedra gigantesca, Ele ia me ajudar a passar por cima dela, ou a tirá-la do caminho, e foi o que aconteceu. E aí você me perguntou das Pink Sisters, e foi nessa jornada que eu, no ano anterior, só voltando um pouquinho, no ano anterior, eu já estava participando do Making Strides Against Breast Cancer, que é a caminhada contra o câncer de mama, Uhum. que acontece nos Estados Unidos todos, só que eu fui pelo trabalho, nós fizemos um time e arrecadamos dinheiro e eu já tinha participado. Olha como as coisas são. E no ano anterior eu já tinha participado dessa caminhada. Aí em 2016, que foi o primeiro câncer, eu lembro que eu tinha feito a cirurgia, 2 semanas depois foi a caminhada e eu fui toda de rosa. Nessa eu conheci o pessoal que organiza, como sempre, falando muito, eu converso muito, viu, George? Então, vamos E lá. faço amizade muito fácil. Eu conheci Michelle do Making Strides, e aí ela me chamou para participar do comitê de organização, então eu já estava participando para o ano seguinte, foi de 2017 isso. Aí 2018 que eu tive o segundo câncer, que é esse que eu falei, que eu achei o carocinho, e aí eu comecei a participar, e comecei a conhecer muitas outras mulheres na mesma situação que eu. E além do Making Strides, eu participo de um grupo aqui chamado Driven by Heart, que é Movidas pelo Coração, também de sobreviventes de câncer de mama, e tem um terceiro grupo que é Space Coast Survivors, as sobreviventes da costa espacial, né? Eu moro aqui na Flórida, como eu falei, na costa espacial, e então a gente tem esse grupo e nós nos ajudamos, sabe? É uma irmandade, você aprende, você conta a sua história, eu conto a minha história para uma, e depois o que aconteceu durante a químio. Não tem nada melhor do que o círculo que você participa. É um ajudando o outro. E a minha caminhada durante o câncer, ela foi uma caminhada muito bonita, porque eu tive apoio de muita gente. Muita gente entrou na minha vida, sabe? Eu falo que o câncer veio, e eu me tornei uma pessoa ainda melhor. Mas não foi só pelo câncer, foi pelo que eu fiz com o que o câncer fez comigo. Então, foi a reação a ele, sabe? Eu nunca quis ser a vítima. Ai, por que eu? Não, por que não eu? A esposa de não sei quem, a vizinha de não sei quem, a filha, a mãe, todo mundo pode ter, por que eu não? Eu não sou melhor do que ninguém. E eu sempre tive isso, até quando eu fui diagnosticada com diabetes, eu tinha essa mentalidade, apesar de ter sido diagnosticada com 13, 14 anos de diabetes, câncer foi com 43, 44. Então, eu sempre encarei, sabe? Aceitei, fiquei triste, aceitei e lutei. E é assim. Importante. Isso que é importante. É esse lutar, é esse acreditar. Isso. Por isso que eu queria chegar nesse ponto com você. Uhum. Onde muitas pessoas, nesse momento, né, assistindo a entrevista, estão se deparando com essa problemática e não sabem de que forma se projetar para que vença essa batalha. Porque o câncer é uma batalha diária.
né? É uma batalha diária e só sua mente pode condicionar a sua melhora. Exato. É a pura verdade, né? Muito bom. É isso, gente. Olha, hoje eu falo com a educadora Liane Brito, que tira aí um momento da agenda dela para conversar com a gente e contar os altos e baixos da nossa vida, que é isso. A vida é feita de altos e baixos e é essa vida no Brasil, vida na América e que não é fácil, não é fácil. Para muitos de vocês que estão assistindo no Brasil, que tem aí o sonho de mudar para os Estados Unidos, é muito importante seguir aquilo que Liane falou. Estudem. O processo da educação, o processo, né, de alimentar o seu corpo, a sua alma, de conhecimento, é o que te leva a ter sucesso no futuro. Liane, eu vou para uma etapa do nosso programa que é complete as frases e aí você diga o que você quiser. Vamos lá, complete as frases, Liane Brito. Eu amo. Gente, Eu não gosto. de café doce. Eu tenho medo de. Eu tenho medo de rato. Para mim, minha família é. Minha base, minha paixão. Se eu não fosse educadora, eu seria. Psicóloga. O mundo precisa mais de. Bondade. Se eu tivesse que escolher para viver em outro país, seria. Brasil. Eu me defino uma mulher. Corajosa. E forte. Deus na minha vida é. É a minha essência, é o meu pai, é a minha base. Então, minha querida, que essa sua essência, seu pai, a sua base, essa energia que move o mundo, possa contribuir para que você se sinta cada dia mais realizada em todos os projetos, em todas as entrevistas que você vier dar, em todo o processo educativo que você venha passar para os seus alunos, que você se sinta como mulher, como profissional, cada dia mais realizada. A gente sabe que nós somos pura energia e esse movimento energético é importante para que a gente possa viver uma vida boa e o melhor. Usar desse processo energético para conscientizar os outros que existe sim um antídoto para cada doença, né? Toda melhora está aqui na nossa cabeça. É o condicionamento mental que vai fazer com que nós tenhamos uma vida de qualidade. Muito obrigado. Que prazer estar de frente com você. Gente, para vocês querem seguir Liane Brito, vai no Instagram. O Instagram fica aí na tela para vocês, @LianeFBrito, para que vocês possam conversar com ela. E é uma profissional que está aí aberta no mercado de trabalho. A todos vocês que têm dúvida, quer saber mais sobre o processo dos cuidados da diabetes ou o processo dos cuidados para um câncer, entre em contato com ela. Ela não é médica, mas é uma educadora e ela pode, sim, contar para você o que ela fez, a mais do que ela já contou para a gente, porque ela tem uma vasta história, ela tem uma vasta experiência na vida e ela pode passar para todos vocês aquilo que vocês precisam para viver mais saudável e mais feliz. Afinal, a felicidade é algo que está dentro de nós, não precisa buscar fora. É o autoconhecimento, é esse perfil, né, que a gente tenta encontrar diariamente. O auto se conhecer, o seu eu, esse desenvolvimento do seu eu, para depois conhecer outros mundos. Porque cada um de nós somos um mundo diferente. Um mundo cheio de sentimentos, vontades, anseios, medos. E é importante, sim, que não tenhamos medo de bater
ali ó, na portinha do mundo do outro e falar assim: hey, você pode me ajudar com isso? Né? Porque quando a gente pede ajuda, eu acho que é aquilo, né? O coração tem braço e mão, só falta estender. Então, é isso. Quando a gente se coloca aberto para o mundo, o que acontece? O mundo automaticamente responde de forma positiva. Isso. Muito bem, muito bem. Muito obrigado por você tirar esse momento em contar da sua vida para os nossos telespectadores. Que prazer. Olha, já que você, né, já deixou aí essa esperança, porque você é uma fonte de inspiração, deixa aí as suas considerações finais para o nosso público de hoje. George, eu quero te agradecer. Nós estamos em total sintonia, cabelos e cor. Não é? Mas não combinamos, gente. Não combinamos. Não combinamos, exatamente. Não combinamos nada, hein? Então, eu quero agradecer a você, a sua equipe, por essa entrevista, não somente pela minha entrevista, mas todas essas outras que você leva tanto conhecimento para todos nós nesse mundão de meu Deus, como você falou antes, e com histórias como a minha, como histórias de outras pessoas, que a gente vai atingir o outro, que a gente vai inspirar o outro. Eu estou aberta, eu estou aqui para ajudar, para quem precisar, quem tiver algum parente, alguém que conheça com diabetes, com câncer, uma mão, a gente segurando na mão, a gente sendo humilde para pedir essa ajuda que você falou aí tão bem. Então, nós somos juntos, nós estamos aqui para isso, para andar de mãos dadas e para ajudar o outro. É essa bondade que todos nós temos que vai fazer diferença nesse mundo. E eu te agradeço, te deixo um beijo enorme e um abraço cheinho de energia, de coisa boa para você. E para todos os telespectadores. Muito obrigado, minha querida, e a todos vocês que estão aí. Todo domingo eu trago, sim, eu converso com pessoas que são fontes de inspiração. Para você que tem uma história, quer contar a sua história no nosso programa, entre em contato com a nossa equipe, que pode ser pelo Instagram, @GeorgeRobertsTalksOficial. Ali a nossa equipe vai estar respondendo suas perguntas e assim pode ter certeza que nós vamos entrar em contato com vocês e quem sabe você pode estar aqui de frente comigo, ou melhor, de frente com brasileiros cidadãos do mundo contando a sua história. Nós ficamos por aqui nesse momento. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê em breve. Robert Talks. George Robert Talks.